Nilton dos Santos, conhecido como Nilton Santos, nascido no Rio de Janeiro, 16 de maio de 1925 e veio a falecer no Rio de Janeiro, em 27 de novembro de 2013, foi um jogador de futebol brasileiro que jogou como lateral esquerdo. Em 2000, a FIFA o elegeu como o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Fez parte da seleção brasileira nos campeonatos mundiais de 1950, 1954, 1958 e 1962, sendo bicampeão nas duas últimas edições. Recebeu o apelido de "A Enciclopédia", devido ao seu vasto conhecimento sobre futebol e por ser um jogador completo. Foi pioneira ao se aventurar em subidas ao ataque pela lateral do campo. Transformou a posição de lateral esquerdo, utilizando sua versatilidade tanto na defesa quanto no ataque, inclusive marcando gols, em uma época em que essa função era vista apenas como defensiva. Homenageado pelo Botafogo, foi o nome que deu origem ao estádio Nilton Santos, localizado na Rua José dos Reis, 425. Faleceu em 27 de novembro de 2013, vítima de uma infecção pulmonar, no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, na Fundação Bela Lopes. Nascido e criado na Ilha do Governador, foi descoberto por um oficial da aeronáutica enquanto estava no serviço militar. Em 1948, foi levado para jogar no Botafogo, onde permaneceu até 1964, quando se aposentou dos gramados. Durante sua carreira, vestiu apenas duas camisas, a do Botafogo e a da seleção brasileira. Sua estreia pelo clube aconteceu contra o América Mineiro. No Campeonato Carioca de 1948, jogou seu primeiro jogo contra o Canto do Rio em Caio Martins, onde o Botafogo venceu por 4-2. O alvinegro de General Severiano foi campeão carioca em 1948. Contudo, no primeiro jogo do campeonato contra o São Cristóvão, quem jogou pela equipe principal foi Nilton Barbosa. A solidez defensiva de Nilton Santos recebeu muitos elogios na década de 50. Damaso Salcede, do Jornal dos Esportes, em 1955, o chamou de "o maior zagueiro brasileiro desde Domingos da Guia". Para Vargas Neto, Silvio Pirillo foi demitido do Botafogo em 1952 por "inventar" de colocar Nilton Santos mais à frente, como meia. Mário Filho, em 1957, o considerou o sucessor de Domingos da Guia. Nilton Santos passou toda a sua carreira no Botafogo, onde conquistou 4 vezes o campeonato estadual, 1948, 1957, 1961 e 1962, 2 vezes o torneio Rio-São Paulo, 1962 e 1964, além de vários títulos no torneio de Paris em 1963, entre outros títulos internacionais. Ele participou de 718 partidas pelo clube, sendo recordista, e marcou 11 gols entre 1948 e 1964. Nilton fez sua estreia na seleção durante o Sul-Americano de 1949, que foi realizado no Brasil, onde o time se sagrou campeão. Ele participou da Copa do Mundo de 1950, onde ficou com o vice-campeonato. Também conquistou o título no Pan-Americano de 1952 e foi bicampeão mundial em 1958, na Suécia, e em 1962, no Chile. Nilton atuou em 75 partidas oficiais e 10 não oficiais. Sua despedida da seleção aconteceu na final da Copa de 1962, e ele marcou 2 gols com a camisa da seleção. Na seleção brasileira de futebol, Nilton foi um jogador fundamental na defesa durante os campeonatos mundiais em que participou e ganhou fama internacional ao marcar um gol espetacular no torneio de 1958, em uma partida contra a Áustria. Ele trouxe a bola do campo de defesa, driblou toda a equipe adversária, deixando o técnico Vicente Feola em êxtase e finalizou com um excelente chute. Outra jogada memorável foi o pênalti que cometeu contra o atacante Henrique Collor no jogo contra a Espanha na Copa do Mundo de 1962, considerado o mais difícil daquela campanha.
O árbitro marcou a falta, mas ao se aproximar para conferir a jogada, colocou a bola fora da área, pois não percebeu que Newton, sem entrar em desespero e gesticular como outros jogadores, havia astuciosamente dado 2 passos para fora da área, enganando o árbitro. Após encerrar sua carreira como jogador, Newton Santos se dedicou a compartilhar histórias engraçadas sobre a vida de Garrincha, seu compadre e amigo de longa data. Ele costumava dizer, por exemplo, que Garrincha, um alcoólatra habitual, nunca havia bebido na sua presença, sempre pedindo um copo de água quando o encontrava. Newton escreveu o livro Minha Bola, Minha Vida, que narra sua trajetória pelos campos do mundo. Além disso, foi homenageado no Cantinho da Saudade em dezembro de 1999, no Museu dos Esportes Edivaldo Alves de Santa Rosa, Dida, localizado no Estádio Rei Pelé em Maceió. Vida pessoal: Newton foi casado 2 vezes, primeiro com Abigail, com quem teve 2 filhos, Carlos Eduardo e Andréa, e depois com Maria Coeli até sua morte. Ele viveu, além do Rio de Janeiro, em Araruama e Brasília. Na capital, trabalhou com escolinhas de futebol, escreveu uma coluna para o jornal Correio Brasiliense e se tornou cidadão honorário. Homenagens: Newton Santos integra a lista do FIFA 100 e foi homenageado no Prêmio Craque do Brasileirão de 2007. A IFFHS o elegeu como o 9º maior jogador brasileiro do século, o 28º da América do Sul e o maior lateral esquerdo de todos os tempos pela Federação Internacional de Futebol. Em 2000, enquanto desenvolvia um projeto social com jovens através do futebol no estado do Tocantins, o governo local homenageou-o dando seu nome ao estádio Newton Santos em Palmas. Em 2009, uma estátua de Newton Santos foi inaugurada em frente às catracas do setor oeste do Estádio Olímpico João Avelange, que mais tarde foi renomeado como Estádio Olímpico Newton Santos, em uma bela homenagem do clube ao grande ídolo. Morte: Newton Santos, que nos últimos anos enfrentava o mal de Alzheimer, faleceu em 27 de novembro de 2013 na Fundação Bela Lopes, localizada no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, em decorrência de uma infecção pulmonar. Tanto os custos médicos quanto os do funeral foram arcados pelo Botafogo. Ele foi enterrado no cemitério de São João Batista. Este foi um breve relato sobre este ícone do futebol brasileiro Newton Santos. Inscreva-se no nosso canal e receba matérias sobre jogadores e times de futebol, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado e um forte abraço do Éder Roberto.